dando sequência à nossa primeira aula. Então, agora, essa segunda aula, esse segundo bloco, vou falar para você a respeito das propriedades periódicas e também vou iniciar a situação prática, vou descrever como é que vai acontecer a situação prática. Lembrando que o conteúdo que nós estamos vendo, eles são totalmente aplicáveis em situações que são práticas, situações do cotidiano, que muitas vezes você participa ou que você precisa resolver no trabalho, enfim. Mas vamos iniciar, então, com as propriedades periódicas. O que seria isso? O próprio nome já diz, né? Periódicas. Acontece com uma periodicidade. O que nós vimos no primeiro bloco? Na tabela periódica. Quer dizer que os elementos químicos da tabela periódica, se eles estão perto um do outro, quer dizer que eles têm semelhanças. Então, ali no primeiro bloco, nós vimos nós vimos a distribuição eletrônica, descrevemos as partículas, né, que tem dentro do átomo, prótons, elétrons, os nêutrons, enfim. Então, agora isso a gente vai aplicar nas propriedades. Então, vamos lá. Vamos dar sequência nas propriedades periódicas da tabela, né, periódica. Então, quais são as propriedades periódicas comuns? Aquelas que vocês precisam, né, que você precisa entender de fato o porquê que aquilo acontece. Então, aqui, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade. Raio atômico, eletropositividade, temperatura de fusão e ebulição. Eu coloquei uma imagem aqui na temperatura de fusão e ebulição, só para você entender mais ou menos o que seria a temperatura. Então, vamos pensar lá. Temperatura de fusão. Logo, eu vou falar sobre as outras propriedades, tá? Então, a temperatura de fusão, o que seria isso? Temperatura de fusão é a temperatura aonde a substância passa do estado sólido e vai para o estado líquido. Então, existe uma situação que é a seguinte: sólido, líquido, gasoso. Então, o primeiro passo, do sólido para o líquido, nós temos quem? A fusão. Então, do sólido para o líquido, a fusão. Vou escrever certo aqui. Fusão. Tá. Do líquido para o gasoso, nós temos o quê? A ebulição, pode ser calefação, pode ser vaporização, tá? Existem alguns nomes para a passagem do líquido para o gasoso. Agora, o processo inverso. Então, de novo aqui, ó. Sólido, líquido, gasoso. Do gasoso para o líquido, nós temos um processo que chama liquefação ou condensação. Condensação é aquilo que acontece no ar-condicionado. O ar-condicionado, ele puxa o ar quente e lá fora vocês sempre observam que cai água líquida, né? Então, o que acontece? No processo, quando há o vapor de água, então ele está saindo do ambiente, a hora que ele entra em contato com uma superfície mais fria, ele condensa. Então, do gás para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Então, a temperatura de fusão, voltando para a imagem, nada mais é que a passagem do sólido para o líquido. Então, nós temos um gelo sólido, né? O gelo é sólido, está na forma sólida. Ele vai passar para o estado líquido, ou melhor, o líquido ele vai congelar a 0 graus Celsius. Então, a temperatura de congelamento aí da água. Por outro lado, nós temos a temperatura de ebulição, que é quando a água passa do estado líquido e vai para o estado do vapor. Então, isso acontece na temperatura de 100 graus Celsius. Tá? Então, essa passagem, essa transformação da matéria sólido, líquido, gasoso, nós temos essas diferenças. Só para ilustrar, quando a substância passa do sólido para o líquido, do líquido para o gás, está havendo o quê? Um aumento, uma elevação da temperatura. O gelo está lá na forma sólida, né? A água líquida está na forma sólida, vai passar para o líquido, precisa aumentar a temperatura, vai passar para a forma gasosa, também vai aumentar a temperatura. Agora, para o processo inverso do gasoso para o líquido para o sólido, o que precisa acontecer? Ter um abaixamento, uma diminuição da temperatura, certo? Então, a temperatura de fusão e ebulição é a temperatura no qual a substância passa pelo processo de fusão, e ebulição é quando a substância passa pelo processo de ebulição, que
ebulição consequentemente. Então, vamos começar agora com a energia de ionização. Como eu mostrei para vocês, então nós temos o quê? As propriedades periódicas. O que significa propriedades periódicas? Que elas vão acontecer de acordo com a periodicidade dos elementos químicos. Então, por isso, eu trouxe uma outra tabela periódica aqui para mostrar. Então, o primeiro, energia de ionização. Então, o que é energia de ionização? Energia de ionização é quando eu tenho um elemento químico e, por um processo, eu preciso fazer com que ele perca elétrons. Então, existem substâncias que têm a característica que elas precisam perder elétrons, outras precisam ganhar elétrons, que foi o que eu mostrei para você no primeiro bloco. Quais são os elementos químicos que perdem elétrons? Os que perdem elétrons a gente chama de metais. Os metais são basicamente, tirando o hidrogênio está aqui por convenção, tá? Hidrogênio não é metal. Então, são os elementos, basicamente, esses elementos aqui da tabela periódica, tá? Aqui, gente, esses aqui também são metais. Então, aqui tem alguns elementos que são classificados como metais, tem alguns que são classificados como não metais. Mas é basicamente esses aqui que eu estou riscando na tabela periódica. Esses elementos metálicos, eles têm a característica, né, de perder elétrons. Se eles perdem elétrons, eles vão ter espaço para receber outros elétrons e assim vai haver a transição eletrônica. Esses elementos aqui, que eu estou riscando agora, que não, foram aqueles que eu não pintei, né, aqui de vermelhinho, esses elementos nós chamamos eles de não metal. Os não metais, eles têm a tendência de receber elétrons. Então, vamos para a primeira propriedade periódica, tá? Então, deixa eu apagar todos esses riscos e vamos começar a definir a primeira propriedade periódica. A primeira propriedade que eu listei ali é a afinidade iônica. Desculpa. A primeira propriedade, a energia de ionização, certo? Então, vamos ver o que é essa energia de ionização. Então, aqui, a energia de ionização é a energia necessária para que se retire um elétron ou mais elétrons do átomo que ele já está estável. Então, vamos pensar no seguinte. Os elementos químicos metálicos, eles têm a tendência de perder elétrons. Esse elemento químico que quer perder elétrons, é muito fácil retirar elétrons dele. Ou seja, a energia gasta para retirar o elétron desse elemento é muito menor, certo? Então, de novo, a energia de ionização é a energia para que se retire um elétron desse átomo. Exemplo prático, vamos aqui para o magnésio. Magnésio está na família 2A. Se ele está na família 2A, quer dizer que ele tem 2 elétrons na última camada. Então, vamos só definir isso. Quem está na família 1A tem 1 elétron na última camada. Lembrando que hidrogênio não é metal, certo? Ele está aqui por convenção, por ter 1 elétron na última camada. Quem está na família 2A, 2 elétrons na última camada. Todo esse grupo aqui é o grupo B. Aí aqui nós temos família 13, ou 3A, 3 elétrons na última camada, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons e, por fim, 8 elétrons na última camada. Os elementos que estão na família 8A são aqueles que apresentam 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons na última camada. Eles estão com o octeto cheio, ou seja, eles já estão estáveis. Eles não fazem ligação química a esses elementos aqui, ó, que são os gases nobres. Tá? Então, esses elementos, eles não vão se ligar com outros elementos químicos, tá? Porque eles já estão estáveis. Então, tá, vamos voltar para a energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para que se retire um elétron do átomo, no seu estado estável, vamos dizer assim. Então, tá. O magnésio, ele tem 2 elétrons na última camada, ele está na família 2A. Como é que eu sei que o magnésio tem 2 elétrons na última camada? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Se vocês lembram lá, a primeira linha a gente começa com S. Então, aqui, ó, 1S2. Aí nós vemos aqui, ó, para a segunda linha, 2S2. Continuo na linha aqui 2. 2P6. Venho aqui para a linha 3, 3S2. Portanto, o magnésio ele tem 3 camadas, no subnível S ele tem 2 elétrons. Como o magnésio ele é um metal e ele é fácil retirar esse elétron dele, ou seja, eu posso retirar esses 2 elétrons dele, que a energia de ionização dele vai ser bem baixa.
Agora vamos para um outro exemplo. Vamos pegar aqui o cloro, que é esse elemento químico aqui, ó. Fazendo a distribuição eletrônica do cloro. Então, o cloro. Começando aqui, ó, da primeira linha. Então, 1s2 sempre. Então, 1s2. Venho na segunda linha aqui. 2s2. Continuo na segunda linha. 2p6. Terceira linha. 3s2. Aí, continuo aqui, né, na terceira linha, que é onde se encontra o cloro. O cloro está no quinto quadradinho, né? 1, 2, 3, 4, ele está aqui no 5. Então, 3p5. Beleza. O cloro, todos os elementos químicos, eles têm a tendência de estar com 8 elétrons na última camada para ficar estável. Vamos voltar para o magnésio. Se a gente tira esses 2 elétrons do magnésio, ele vai se estabilizar com 8 elétrons. Belezinha. Não precisou de muito esforço para retirar esses elétrons do magnésio. Portanto, a energia de ionização vai ser o quê? Baixa. Agora, do cloro. O cloro, ele tem aqui, ó, na terceira camada dele, ele tem 5 mais 2 elétrons, ele tem 7 elétrons. A tendência dos elementos químicos é chegarem a 8 elétrons. Então, o cloro, ele precisa de mais um elétron para se estabilizar. Ou seja, o cloro, ele não tem interesse nenhum em perder elétrons. Se ele perder elétrons, ele vai ficando mais longe ainda da estabilidade. Então, para que se retire elétrons de um elemento químico como o cloro, precisa gastar muita energia. Quais são os elementos químicos parecidos com o cloro? São aqueles que estão perto dele. Como eu disse para você, as propriedades periódicas acontecem com os elementos químicos e essas propriedades são características de cada elemento, mas se eles estão perto, quer dizer que eles têm propriedades parecidas. Então, para o cloro, a energia de ionização, ou seja, a energia necessária para que se retire um elétron desse elemento químico, ou 2, vai ser muito alta. Qual é a conclusão que a gente chega? Que os metais, eles apresentam baixa energia de ionização, ou seja, para que se retire elétron dos metais é muito mais fácil. Os não metais, eles apresentam o quê? Alta energia de ionização, porque é necessário muita energia para que se retire elétron desses elementos químicos, já que os não metais, eles já estão próximos à estabilidade. Agora, nem se fala elementos químicos que já estão estáveis, que estão ali, ó, na família 8A. Eles já estão estáveis, eles não têm interesse nenhum em perder elétrons. Então, a energia de ionização desses elementos químicos aqui é altíssima. Então, se a gente for pensar numa ordem na tabela periódica, quem está na família 8A, os elementos que estão na família 8A, eles apresentam energia de ionização muito maior do que todos os outros elementos. Mas, então, nós temos os gases nobres como elementos químicos que apresentam maior energia de ionização, depois nós temos os elementos químicos não metálicos e, por fim, os que apresentam menor energia de ionização. Então, os que apresentam menor energia de ionização são os metais, certo? Então, energia de ionização é isso. Preciso retirar um elétron de um elemento químico. Ele tem a característica de doar elétron, a energia de ionização é pequena. Ele não tem essa característica, então a energia de ionização vai ser alta. Tá? Então, essa é a primeira definição de propriedades periódicas. Agora, vamos para a segunda. Então, qual que é a segunda propriedade periódica que eu vou apresentar aqui para você? Então, deixa eu só... Beleza, vamos lá. O próximo é o quê? Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica ou eletronegatividade. Eu vou tratar a afinidade eletrônica e eletronegatividade ou eletroafinidade com basicamente a mesma coisa. Então, para ficar mais fácil de vocês, né, de você entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. Eletronegatividade ou afinidade eletrônica ou eletronegatividade. Existe uma fila de elementos químicos serem mais eletronegativos do que outros. Então, começando com o flúor. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e, por fim, metais. Aqui nós temos uma fila de eletronegatividade. Quanto mais próximo do flúor, mais eletronegativo é.
o elemento químico. Eletronegatividade é a tendência que o elemento químico tem de receber elétron. Metal. Os metais, eles perdem elétrons, certo? Eles têm carga positiva. Então, eles querem perder elétrons, eles não vão receber elétrons. Os não metais, eles têm a carga o quê? Negativa, ou seja, a tendência é de receber elétrons. Então, fique com isso na cabeça. Eletronegatividade, se a gente pensar, os elementos químicos que estão aqui, ó, do lado esquerdo de vocês, né? Então, esses elementos químicos aqui, eles não têm a característica de receber elétrons. Agora, os elementos que estão aqui, ó, desse lado, eles têm a característica de receber elétrons. Portanto, é quem está mais do lado direito da tabela periódica é o que tem a característica de receber elétrons. O flúor, ele é o primeiro. Por que o flúor é o primeiro? Porque o flúor, ele tem só uma camada, ou melhor, o flúor tem duas camadas, né? Então, aqui uma camada, duas camadas. Ele está na segunda linha da tabela periódica. Então, o flúor, ele tem duas camadas na tabela, no seu átomo. Lembrando que o que tem no núcleo do átomo é carga positiva. Quanto mais próximo a carga positiva da carga negativa, quer dizer que mais intenso vai ser essa atração. O flúor tem duas camadas, a sua última camada ali tem elétrons, portanto, esse elétron ele se atrai com a carga negativa do núcleo mais intensamente, por isso o flúor ele recebe muito fácil um elétron. Segundo é quem? É o oxigênio. O oxigênio. Então, aqui é o flúor. O oxigênio, ele é a mesma história. O oxigênio tem lá o núcleo, ele tem duas camadas. A sua camada que tem carga positiva, ele está próximo dos elétrons que ele tem na última camada, certo? Então, quer dizer que a atração dele aqui também é bastante intensa. Qual que é a diferença? O oxigênio, ele precisa receber 2 elétrons e o flúor precisa receber 1 elétron, por isso que o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Depois vem quem? O nitrogênio. O nitrogênio é a mesma história, tem 2 camadas, a intensidade de atração entre nêutrons, entre elétrons e os prótons é muito maior, então por isso o nitrogênio ele está ali em terceiro lugar, mas porque o nitrogênio ele precisa receber 3 elétrons, ó. Ele tem 5 elétrons na última camada, de 5 para 8, 3. Então ele precisa receber 3. Aí depois começa aqui dos cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono e por fim os metais. Então por que os metais estão ali no final da fila de eletronegatividade? Porque os metais eles não querem receber elétrons, eles querem sim perder elétrons, tá? Então por isso que os metais estão ali no final da tabela, ou melhor, no final aqui, ó, da fila de eletronegatividade. Então é isso. Aqui, flúor, cloro, bromo e iodo, eles apresentam essa ordem mesmo aqui, né? Flúor, cloro, bromo e iodo, porque é aquela história, flúor tem 2 camadas, cloro tem 3, bromo 4 camadas e iodo tem 5 camadas. Quanto mais distante esses elementos estão, né? Quanto mais longe os últimos elétrons estão do núcleo, então, quanto mais camadas existe ali, ó, de distância do núcleo, menos atração o núcleo exerce na última camada. Então, se eu tenho um elétron aqui na segunda camada e eu tenho um elétron aqui nessa, sei lá, sétima camada, sexta camada, quer dizer que a interação núcleo, então a interação aqui, ó, núcleo com a última camada vai ficando muito pequena. Então, quanto mais distante está, menos tem aquela força de atração do elétron para o núcleo. Agora, quanto mais perto está, quanto menos camadas o elemento tem, mais próximo é, ou seja, é mais forte, é mais fácil o elétron entrar ali naquela camada e haver essa força de atração entre elétrons e prótons. Então, só para resumir tudo, para vocês guardarem isso na cabeça. Então, eletronegatividade é a tendência que o elemento químico tem de receber elétrons. Portanto, quanto menos camadas o elemento químico tiver, então, mais próximo do núcleo for, mais forte vai ser a interação, mais fácil vai ser adicionar elétrons. Porque o núcleo, ele tem carga positiva e ele vai atrair a carga negativa que está na eletrosfera. Quanto mais longe, ou melhor, quanto mais camada esses elementos químicos tiverem,
mais distante o elétron vai estar do núcleo. Então, quer dizer que a atração entre carga positiva e carga negativa vai ficar mais afastada, então vai ser menos intensa. Então, por isso que vai ficar mais difícil de adicionar elétrons ali, tá? Então, é basicamente isso. Então, vamos agora para outra propriedade periódica. Raio atômico. Raio atômico e, por fim, eletropositividade. Vamos para a eletropositividade, que é o oposto da eletronegatividade. Então, se eu disse para você que nós temos uma fila e quanto mais negativo o elemento químico for, mais fácil é de inserir elétron, a eletropositividade é o contrário. Então, quer dizer que os metais, então esses elementos aqui, basicamente, né, no geral, esses elementos aqui, eles têm a característica de perder elétrons. Portanto, eles são mais eletropositivos. Frâncio é o elemento mais eletropositivo de todos os elementos. Por quê? O frâncio, olha quantas camadas o frâncio tem. Então, vamos apagar aqui para ficar mais fácil. O frâncio, ele está na família 1A. Ele tem um elétron na última camada. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Vou representar o frâncio aqui, ó. Ele tem o núcleo dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Na sua última camada, o frâncio apresenta um elétron. Por que um elétron? Porque ele está na família 1A. Um elétron só. O frâncio, ele é um metal. A tendência dele é de perder elétrons. Se ele tem só um elétron aqui ó, na última camada, olha a distância da última camada até o núcleo. Essa distância é grande, portanto, esse elétron ele é perdido facilmente. Portanto, o frâncio ele é muito mais eletropositivo do que, por exemplo, vamos pensar no flúor, né? Que é o primeiro lá, ele é o mais eletronegativo. O flúor ele tem a tendência de receber elétrons. O flúor só tem 2 camadas, então ele recebe elétrons, porque ele tem 7 camadas, ou melhor, 7 elétrons na sua última camada. Então, eletropositividade é a tendência que o elemento químico tem de receber elétrons. Quais são os elementos químicos que recebem elétrons? São os metais. Metal tem carga positiva e eles vão receber elétrons com mais facilidade. Ah, professora, mas como é que eu sei quem é que vai receber mais do que outros se a gente comparar 2 metais, por exemplo? Aí o que vocês têm que ver? Quanto mais camadas o elemento químico tiver, mais eletropositivo ele é, porque mais distante vai estar, né? Mais distante esse elétron vai estar do núcleo. Então, vocês vão ter que fazer essa comparação. Vamos pegar aqui ó, um exemplo de 2 elementos químicos metálicos, que é muito utilizado, por exemplo, o ferro, que é muito utilizado na indústria, e um outro elemento químico, por exemplo, a prata. Ó. Qual desses 2 elementos é o mais eletropositivo? Então, é só vocês pensarem e contarem, né? Quantas camadas o ferro tem? Então, o ferro aqui tem uma camada, 2, 3, 4 camadas, porque o ferro está na 4ª linha. A prata tem 5 camadas. Qual deles é mais fácil de receber elétrons? Quem está mais perto ou mais longe do núcleo? Então, quem tem menos ou mais camadas? Então, o ferro ele tem 1, 2, 3, 4 camadas. E a prata ela tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas. A proximidade núcleo com eletrosfera é aquela atração carga positiva, carga negativa. Então, vai ser mais fácil adicionar, ou melhor, o elemento químico mais eletropositivo é aquele que tem a tendência maior de perder elétrons. Então, entre ferro e prata, qual é que vai ter a maior facilidade em perder elétron? É aquele que tem mais camadas. Então, a prata tem 5 camadas, tem um elétron aqui, portanto, é mais fácil perder, porque está mais longe do núcleo, do que o ferro perder elétrons, porque está mais perto do núcleo. Tá? Então, é tudo questão de comparação. Quem está mais perto ou quem está mais longe. E, para a gente fechar as propriedades periódicas, vamos falar de raio. Raio é o tamanho do elemento químico. É o tamanho que ele tem. E esse tamanho vai fazer com que ele adquira propriedades interessantes.
Então, sei lá, um átomo ele é maior que o outro, então, portanto, ele aguenta propriedades ou forças maiores do que o outro, então é algo que é interessante. Então, o raio, primeiro, o que vocês têm que pensar? A tabela periódica vai do 1. Então, uma camada, 2, 3, 4, 6, 7. Existem tabelas periódicas que tem até a 8ª linha aqui embaixo. Esses elementos, do 57 ao 70, se refere a essa série aqui, que é a série dos lantanídeos. Do 89 ao 102 se refere à série dos actinídeos. Tá? Então, é como se todos esses elementos que estão aqui, ó, do lantanídeo até esse último elemento, eles estão todos comprimidos nesse elemento aqui. Esses 14 elementos químicos aqui embaixo estão todos comprimidos nesse outro elemento aqui. Então, tá. Raio atômico. Se eu quiser perguntar, se houver uma pergunta desse sentido para vocês, qual que é o maior? O antimônio ou o magnésio? É só vocês olharem. O magnésio está na 3ª linha da tabela e o antimônio, ele está em qual linha da tabela? Na 5ª linha. Portanto, o antimônio é maior, ele apresenta um raio maior. Agora, se eu quiser saber entre potássio e cálcio, ó, os dois estão na mesma linha da tabela periódica. Então, potássio e o cálcio. Qual que é o elemento químico maior? Aí tem uma questão para vocês observarem, que é aquela história da proximidade com o núcleo. Então, ó, o potássio, ele tem o núcleo e ele tem 4 camadas. E o cálcio também tem o núcleo ali e tem 4 camadas. Mas qual que é a diferença? O potássio, ele tem 19 prótons. O número atômico dele é 19. O cálcio, ele tem 20 prótons. O número atômico do cálcio é 20. Qual dos dois? Então, aqui, ó, potássio e cálcio. Qual dos dois apresenta mais força para puxar seus elétrons para perto do núcleo? É aquele que tem mais cargas, o quê? Positivas. Então, o cálcio, ele não tem o mesmo tamanho do potássio, por quê? Pelo fato dele ter 20 cargas positivas no núcleo, ou seja, mais cargas, as suas camadas vão ficar mais próximas do núcleo, porque a força ali entre núcleo, né, cargas positivas e eletrosfera vai ser maior. Então, o potássio, ele mantém suas 4 camadas, cálcio também, mas a diferença é que o cálcio, pelo fato de ter um número atômico maior, ou o número de prótons maior, o seu raio é menor. Então, no geral, quanto maior o número de prótons, menor que o raio. Então, se a gente for pensar aqui, ó, vamos pensar aqui na linha 4 da tabela periódica. Entre todos os elementos químicos que participam aqui, ó, da linha 4 da tabela periódica, quanto maior for o número atômico, ou quanto maior for o número de prótons, menor vai ser o elemento químico. Então, quer dizer que o criptônio, ele é menor que o bromo, que é menor que o selênio, que é menor que o arsênio, que é menor que o germânio, que é menor que o galho, que é menor que o zinco, e assim sucessivamente, certo? Então, aqui nós definimos o tamanho do elemento químico, o raio. Então, das propriedades periódicas que eu separei para explicar, é basicamente isso daqui. Uma última propriedade, que é o que a gente vai utilizar na nossa situação problema, é a densidade. A densidade nada mais é que a divisão da massa pelo volume. A densidade pode ser dada também pela letrinha D, tá? Ou pela letra Rho, que é uma letra grega. Então, a densidade é igual a massa sobre volume. Então, se eu tenho um elemento químico que tem um volume, que ocupa um volume muito grande, consequentemente, essa densidade vai ser pequena. Então, densidade e volume são grandezas que se eu aumento o volume, eu diminuo essa densidade. Então, aqui eu tenho um exemplo, mas você pode observar a densidade se for água e óleo, enfim, existe alguns solventes orgânicos que você consegue observar as fases distintas. Nesse material aqui, nós observamos 1, 2, 3 fases. Se eu considerar o ar, que está aqui em cima, nós temos 4 fases diferentes nesse material. O polímero, eu coloquei ele aqui, então ele não é, obviamente, uma propriedade periódica, mas é uma parte interessante para você entender, para a gente conseguir aplicar tudo isso que eu falei de química, no que é aplicado o polímero.
O polímero é todo o plástico borracha que você conhece, que você já trabalhou, que você já teve contato na vida. Polímeros são macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes, que são formadas por moléculas menores. Então, eu tenho unidades que, quando são unidas uma com as outras, então eu tenho pequenas unidades, uma unidade, mais uma unidade, mais uma unidade, eu formo uma molécula muito grande. Quais são essas características? Então, as moléculas menores, a gente chama de monômeros, que são as partes menores. Os monômeros apresentam baixa massa molecular, participam da reação de polimerização e formam essas estruturas grandes. Então, aqui eu tenho uma imagem, um exemplo de um polímero, só para ilustrar aqui. Então, os monômeros, então, um monômero mais um monômero, eu formo o quê? Um polímero. Certo? De novo aqui, ó. Um monômero mais um monômero, o que eu formo? Eu formo um polímero. Então, esse é o objetivo. Algumas aplicações. Garrafa, utensílio de cozinha, plástico estrutural de brinquedo, filme plástico, garrafas squeeze. Então, tudo isso é utilizado, é um tipo de polímero, mas o polímero que nós vamos conversar hoje é o polietileno. O polietileno. Então, aqui eu tenho um monômero. Então, essa é a parte monomérica. Então, aqui eu tenho um monômero. Esse monômero, que a gente chama de etileno, por meio de uma reação química, essa dupla ligação é quebrada. Utilizando um catalisador adequado e uma temperatura e pressão, quando essa ligação dupla é quebrada, essa ligação ela permite com que forme cadeias de ligações simples, ó. Então, aqui essas cadeias com essas ligações simples. E aqui, então, nós temos o polímero formado. Esse polímero nada mais é que o polietileno. Então, se eu tenho o etileno como monômero, a hora que, nas condições adequadas aqui de catalisador, pressão e temperatura, a gente é obtido, então, o polietileno. O polietileno tem uma grande variedade de aplicações. Qual é a situação prática que nós vamos trabalhar na aula de hoje, no próximo bloco? Então, à medida que a civilização humana e a tecnologia progrediram, as eras históricas foram intimamente associadas a materiais dos quais os objetos eram fabricados. No final do século XX e no início do século XXI, foi rotulado como idade do polímero. Então, era assim, a primeira idade era a idade da pedra, porque era só o material que existia. Depois da idade da pedra veio outra idade, por exemplo, a idade do bronze, a idade do ferro, a idade do cobre. Porque naquelas eras, aqueles materiais tinham sido descobertos. Até que chegou no século XX, que o material que mais era aplicado em um monte de situação era o polímero. Então, foi chamado de idade do polímero, porque era o plástico mesmo que é aplicado em um monte de situações. Então, os plásticos e as fibras que você encontra no mercado são classificados como polímeros. Então, qual que é a situação prática? Imagine que você seja engenheiro de materiais de uma indústria que fabrica diversos tipos de plásticos e precisa selecionar um tipo de polietileno para fabricar filmes plásticos. A estrutura de cada polímero tem influência direta sobre a sua densidade e suas propriedades mecânicas. Então, você é engenheiro dessa indústria, como é que você vai saber qual é o tipo de polímero que você vai utilizar para fabricar determinado tipo de material? Então, isso nós vamos trabalhar no terceiro bloco. Como é que você vai utilizar toda essa parte da química que a gente trabalhou durante esses 2 blocos para aplicar para aplicação agora nessa empresa, nessa indústria que fabrica polímeros. Então, é isso. Logo, eu volto com o terceiro bloco com a descrição e a resolução dessa situação problema.